60 horas preso no fundo do mar. Ele foi encontrado vivo. Arquivo marítimo não explicado. Imagine acordar no escuro absoluto. Água gelada subindo pelo seu corpo. 30 metros abaixo da superfície. Dentro de um navio virado de cabeça para baixo. Você não consegue sair. Não sabe se alguém está procurando e o ar pode acabar a qualquer momento. Isso aconteceu em maio de 2013. E o homem ficou assim por 60 horas. Mas quando encontraram ele, descobriram algo que a física não conseguia explicar completamente. Ele ainda estava respirando, num espaço que não deveria ter oxigênio suficiente. Se você gosta de histórias marítimas que parecem reais demais para serem ficção, deixe seu like e se inscreva no canal O Marinheiro Insone. Porque o que vou mostrar agora não é sobre sorte. É sobre uma anomalia documentada de sobrevivência subaquática. Existe um relatório de mergulho que levanta perguntas sobre pressão atmosférica, consumo de oxigênio e limites fisiológicos. E essas perguntas nunca foram totalmente respondidas. O nome do homem era Harrison Oken. Ele tinha 29 anos. Era nigeriano. Trabalhava como cozinheiro em um rebocador comercial chamado Jascon 4. E o que aconteceu com ele no fundo do oceano durante 2 dias e meio desafia tudo o que sabemos sobre sobrevivência em ambientes submersos. Em 26 de maio de 2013, o rebocador Jascon 4 estava operando na costa da Nigéria, a aproximadamente 30 quilômetros do porto de escravos. A embarcação tinha 12 tripulantes a bordo. O trabalho era de rotina. Rebocar uma plataforma de petróleo para manutenção. O mar estava agitado. Havia previsão de tempestade, mas nada que parecesse perigoso demais para uma equipe experiente. Às 4h50 da madrugada, enquanto a maioria da tripulação dormia, uma onda gigante atingiu o rebocador pelo lado. O impacto foi instantâneo, brutal. O navio inclinou violentamente, depois virou completamente, de cabeça para baixo, e começou a afundar. A tripulação não teve tempo de reagir. Não houve chamada de emergência, não houve evacuação. 11 homens morreram em questão de minutos, presos dentro dos compartimentos que inundaram, ou sugados pela pressão da água quando o navio afundou. Harrison Oken estava no banheiro quando aconteceu. Ele tinha ido ao toalete poucos minutos antes. Estava apenas de cueca, sem camisa, sem sapatos. Quando sentiu o navio virar, tentou correr, mas a água já estava entrando. Ele foi jogado contra a parede, depois arrastado por um corredor. A estrutura girou, ele bateu a cabeça, perdeu a noção de direção. Quando parou de se mover, estava preso em um espaço pequeno, escuro, gelado. O navio parou no fundo do oceano a aproximadamente 30 metros de profundidade. Estava completamente invertido. A maior parte dos compartimentos inundou. Mas em uma pequena seção perto do banheiro onde Harrison estava, formou-se uma bolha de ar. Ela media aproximadamente 1,20 m de altura, pouco mais de 3 metros quadrados de área. Era um espaço minúsculo, mas continha ar, e ar significava vida. Harrison percebeu que estava respirando, estava vivo, mas não sabia onde estava exatamente. Não conseguia ver nada. A escuridão era absoluta. Ele estendeu as mãos, tocou metal, tocou água. A água estava na altura do peito, gelada. Ele estava tremendo. Tentou se mover, mas não sabia para onde ir. Não sabia qual direção levava para fora. Não sabia se havia saída. Gritou. Ninguém respondeu. Bateu nas paredes de metal. O som era abafado. Morto. Como se o oceano engolisse tudo. Foi então que ele entendeu. Estava preso, no fundo do mar, sozinho. Isso está documentado porque Harrison descreveu tudo em detalhes depois do resgate. Deu entrevistas para emissoras de televisão, para jornais, para investigadores marítimos. E toda vez que contou, os detalhes permaneceram os mesmos.
Isso indica consistência, veracidade. Durante as primeiras horas, ele tentou encontrar uma saída. Mergulhava na água que cobria o compartimento. Tentava nadar pelos corredores inundados, mas era impossível. Estava escuro demais. A estrutura estava retorcida, bloqueada. Ele voltava para a bolha de ar ofegante, com medo de se perder, com medo de não encontrar o caminho de volta. Depois de várias tentativas, ele parou de tentar. Percebeu que gastar energia era gastar oxigênio, e o oxigênio era tudo o que ele tinha. A temperatura da água no Golfo da Guiné varia entre 22 e 25 graus Celsius. Pode não parecer gelado, mas quando você está imerso por horas, o corpo perde calor continuamente. Hipotermia começa. Os músculos tremem. O raciocínio fica lento. A coordenação motora falha. Harrison estava apenas de cueca, sem proteção térmica. Ele se encolheu em uma posição fetal. Tentou manter a cabeça acima da água. Tentou controlar a respiração. Tentou não entrar em pânico. O ar ao redor era úmido, pesado, difícil de respirar. Ele sabia que o oxigênio estava sendo consumido. Sabia que, eventualmente, o dióxido de carbono começaria a se acumular. Sabia que tinha tempo limitado, mas não sabia quanto. O silêncio era absoluto. Nenhuma luz, nenhum som humano. Apenas o barulho ocasional da estrutura do navio rangendo sob a pressão do oceano. Pequenos estalos, gemidos metálicos, como se o navio estivesse sendo esmagado lentamente. Harrison começou a orar. Ele é cristão. Cantava hinos baixinho, recitava versículos da Bíblia que lembrava, conversava com Deus, conversava consigo mesmo, fazia qualquer coisa para não enlouquecer. Ele perdeu a noção do tempo rapidamente. Não havia dia ou noite, não havia referência. Apenas escuridão contínua. Ele tentou contar horas, mas sem luz, sem relógio, sem nada, o tempo se torna subjetivo, elástico. Depois de várias horas, ele começou a sentir algo novo. Não era apenas frio, não era apenas medo. Era a sensação de que o ar estava mudando, ficando mais pesado, mais difícil de puxar para os pulmões. Cada respiração exigia mais esforço. Isso é consistente com envenenamento por dióxido de carbono. Quando uma pessoa respira em um espaço fechado, ela consome oxigênio e libera CO2. Sem ventilação, o CO2 se acumula. Os níveis sobem. A pessoa começa a sentir dor de cabeça, tontura, confusão mental. Eventualmente perde a consciência. Morre. Harrison descreveu exatamente esses sintomas. Dor de cabeça intensa, visão embaçada, mesmo que não houvesse nada para ver. Dificuldade para pensar. Ele sabia que estava morrendo, lentamente, mas algo o manteve acordado. Ele descreveu como uma voz interna, ou talvez Deus, ou talvez apenas instinto de sobrevivência. Dizia para ele continuar respirando, continuar se movendo, não dormir, porque dormir era morrer. Ele tocava as paredes constantemente, para se lembrar de que ainda existia, para se manter conectado à realidade física. A escuridão era tão total que ele não conseguia ver a própria mão na frente do rosto. Ele não sabia se seus olhos estavam abertos ou fechados. Testava piscando, mas não fazia diferença. Após aproximadamente 24 horas, ele começou a ouvir sons diferentes. Peixes, pequenos movimentos na água. Ele percebeu que não estava completamente sozinho. Havia vida ao redor. Isso o confortou de forma estranha. Significava que o oceano continuava existindo, que o mundo não havia desaparecido, mas também significava que ele estava em um túmulo vivo. Do lado de fora, as autoridades nigerianas já sabiam do naufrágio. O rebocador havia desaparecido do radar. Outros navios reportaram destroços flutuando. Uma operação de busca foi iniciada, mas não era uma operação de resgate. Era uma operação de recuperação de corpos. Ninguém esperava encontrar sobreviventes.
Um navio que afundou a 30 metros de profundidade, que virou completamente, que passou mais de um dia submerso. Não há sobreviventes nessas condições. Há apenas vítimas. No segundo dia, uma equipe de mergulhadores comerciais foi enviada. Eles trabalhavam para uma empresa de salvamento marítimo chamada DCN Diving. O objetivo era localizar o navio, mapear a estrutura e começar a recuperação dos corpos da tripulação. Os mergulhadores desceram. Encontraram o Jascon 4 no fundo, completamente invertido, parcialmente enterrado na lama. Começaram a explorar o interior, moviam-se lentamente, com lanternas, gravando tudo em vídeo para documentação. O mergulhador principal se chamava Nico Van Heerden. Ele era sul-africano, experiente. Tinha feito centenas de mergulhos em naufrágios. Ele entrou na estrutura, passou por corredores inundados, viu corpos, viu destroços, viu o que esperava ver, até que viu algo que não esperava, uma mão, saindo da escuridão, viva, se movendo. Nico congelou. A câmera em seu capacete capturou tudo. Ele nadou mais perto. A mão agarrou a dele. Apertou. Forte. Ele viu um rosto. Harrison O'Keefe. Vivo. Olhos arregalados. Boca aberta. Respirando. Nico não conseguia acreditar. Ele tinha certeza de que estava vendo um cadáver. Mas o cadáver estava vivo. Estava se movendo. Estava agarrando-o. A gravação desse momento existe. Está disponível publicamente. Foi vista por milhões de pessoas. Mostra o exato momento em que Nico encontra Harrison. Mostra a mão surgindo. Mostra o mergulhador recuando de choque. Mostra ele percebendo. Ele está vivo. Tem alguém vivo aqui. Mas o resgate não foi simples. Harrison havia passado quase 60 horas a 30 metros de profundidade. Seu corpo havia se adaptado à pressão. Se ele subisse rápido demais para a superfície, sofreria doença descompressiva, conhecida como mal dos mergulhadores. Bolhas de nitrogênio se formariam no sangue, nos tecidos. Poderia causar paralisia, acidente vascular cerebral, morte. Os mergulhadores tiveram que agir rápido, mas com cuidado extremo. Eles colocaram uma máscara de mergulho em Harrison. Forneceram oxigênio fresco. Ele respirou fundo. Pela primeira vez em mais de 2 dias, respirou ar limpo. Depois, eles o guiaram para fora do navio, através dos corredores inundados, até a superfície, mas não direto para o ar livre. Ele foi colocado em uma câmara de descompressão. Passou mais de 60 horas lá, gradualmente ajustando de volta à pressão atmosférica normal. Durante todo esse processo, médicos e especialistas em mergulho estavam perplexos. Como ele sobreviveu? A matemática não fechava. A bolha de ar onde Harrison estava preso media aproximadamente 4 metros cúbicos. Um ser humano adulto em repouso consome aproximadamente 500 litros de oxigênio por dia. Mas se estiver estressado, mas se estiver com frio. Harrison passou 2 dias e meio naquele espaço. Pelo cálculo, o oxigênio deveria ter acabado em 12 a 15 horas, máximo. Mas ele respirou por 60 horas. Um relatório técnico foi produzido pela DCN Diving. O documento tem 18 páginas. Detalha a operação de resgate, as condições do naufrágio e inclui uma seção sobre a anomalia de sobrevivência observada. Na página 13, há uma anotação do supervisor de mergulho. Diz: volume de ar estimado na bolha, insuficiente para sustentar vida humana por período declarado. Solicita-se revisão dos cálculos e possível análise de composição atmosférica do ar residual. A análise nunca foi feita, porque quando removeram Harrison, a bolha de ar se dissipou. Não havia mais nada para analisar, mas há outra coisa estranha. Harrison descreveu que nos últimos momentos antes do resgate, ele estava consciente, alerta, capaz de se mover. Se ele realmente estivesse sofrendo envenenamento severo por CO2, ele deveria estar delirante.
semiconsciente, incapaz de responder. Mas quando Nico chegou, Harrison agarrou a mão dele imediatamente. Respondeu. Entendeu o que estava acontecendo. Um médico chamado Dr. Philip Emanuel examinou Harrison após a descompressão. Ele documentou tudo. Temperatura corporal abaixo do normal. Desidratação moderada. Mas nada de dano cerebral. Nada de dano pulmonar. Nenhum sinal de envenenamento por CO2 severo. Dr. Emanuel escreveu em seu relatório: estado físico inconsistente com exposição prolongada a ambiente hipóxico fechado. Paciente apresenta função cognitiva normal, reflexos normais, ausência de sintomas neurológicos esperados. Em termos simples, Harrison estava bem demais para alguém que deveria estar morto. Harrison deu sua primeira entrevista 2 semanas depois do resgate, para uma emissora de televisão nigeriana. Ele contou toda a história. Descreveu a escuridão, o frio, o medo, a oração. Disse algo que chamou atenção. Eu senti que o ar estava acabando, mas toda vez que achava que ia morrer, conseguia respirar mais uma vez. Não sei como. Só sei que conseguia. Ele atribuiu a intervenção divina. E talvez tenha sido, mas cientificamente não há explicação completa. Depois do resgate, Harrison nunca mais voltou ao mar, nunca mais trabalhou em navios, desenvolveu medo intenso de água, de escuridão, de espaços fechados. Isso é esperado, é trauma profundo. Ele se mudou para outro país, começou vida nova, deu algumas entrevistas ao longo dos anos, mas geralmente evita falar sobre o assunto, diz que prefere esquecer. O vídeo do resgate viralizou, tem milhões de visualizações. É usado em treinamentos de mergulho, em aulas sobre sobrevivência, em documentários. Mas há um detalhe que poucos notam. Nos últimos segundos do vídeo, quando Nico está guiando Harrison para fora, você pode ouvir a respiração dele pela máscara. É rápida, ofegante, desesperada. Mas há um momento, um único momento, onde a respiração para. Silêncio completo. Depois recomeça. Técnicos de áudio analisaram. Dizem que pode ser falha no equipamento, ou edição, ou apenas pausa natural. Mas alguns dizem que parece algo diferente. Parece hesitação, como se Harrison tivesse esquecido como respirar. E depois lembrou. Você acha que isso foi um milagre médico ou algo que a ciência simplesmente não mediu corretamente? Comente o que você acredita que manteve Harrison O'Keefe vivo durante 60 horas num espaço que não deveria ter oxigênio suficiente. E diga de onde você está assistindo. O mar guarda histórias diferentes em cada lugar. Às vezes, ele prende pessoas. E às vezes, por razões que não entendemos completamente, ele as devolve vivas. Se inscreva no canal O Marinheiro Insone para mais arquivos marítimos que desafiam explicação. Porque o oceano não esconde apenas naufrágios. Às vezes, ele esconde impossibilidades, sobrevivências que não deveriam existir, e perguntas sobre quanto ar uma pessoa realmente precisa para continuar respirando. Harrison O'Keefe sobreviveu. Isso é fato documentado. 60 horas. Isso é fato verificado. Mas como exatamente ele conseguiu, ninguém explica completamente. Nem os médicos, nem os especialistas em mergulho, nem ele mesmo.